Olá pessoal da Solar TV, estamos aqui na cidade de Goiânia para a edição do Fórum Centro-Oeste, Fórum Regional de Geração Distribuída, que está acontecendo aqui nos dias 14 e 15 de agosto. Tenho um prazer e uma honra muito grande de estar falando aqui hoje com uma das grandes personalidades do setor, Marcelo Souza, diretor comercial da Canadian Solar na América do Sul. Marcelo, é um prazer poder conversar com você, poder saber um pouquinho do que a Canadian fez esse ano, quais são os planos da Canadian. Sabemos do protagonismo que a empresa tem hoje no mercado nacional e também no mercado global, sendo uma empresa que atua em diversos países, não somente no Brasil. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Gostaria que tu falasse um pouco sobre você, para a gente começar esse bate-papo. Há quanto tempo tu está na Canadian? Tu que é uma pessoa que já está aí atuando há alguns anos no setor de energia solar fotovoltaica no Brasil. Isso, eu estou atuando no setor de energia tem cerca de 15 anos, de fotovoltaica especificamente, fazendo 10 anos esse ano. Completei 10 anos esse ano, na verdade. Ou seja, sou de antes da regulação, da época do off-grid, né? E que hoje, conversando até com uma pessoa em que a gente carregava bateria para fazer sistemas, né? Era uma época mais romântica você trabalhar na questão do off-grid. Então, de certa forma, eu acompanhei toda a mudança relativamente recente do setor, com a regulação em 2012, e comecei a trabalhar em fabricantes, foi no final de 2016, para início de 2017, final de 2016, então estou completando 3 anos esse ano trabalhando em fabricantes de módulos fotovoltaicos. Beleza. Marcelo, fala um pouquinho para a gente como é que está sendo esse ano de 2019 para a Canadian Solar, quais que foram as principais conquistas, como tu vê ainda os principais desafios para que a empresa possa progredir ainda mais, não só a Canadian, mas o setor como um todo. Esse ano está sendo um ano muito diferente, não só para a Canadian, mas também para o setor como um todo. Na verdade, a empresa está indo no ritmo do setor. O setor está num ritmo muito acelerado, basta ver o que está acontecendo aqui no fórum, ou seja, o fórum está lotado. E nós estamos num ritmo muito acelerado de geração distribuída no Brasil. E esse ano, com o fator de revisão de regulação, agora no segundo semestre, está tendo uma explosão de demanda para cima dos fabricantes. Então tem muita coisa de projetos maiores acontecendo, isso está gerando uma explosão de demanda. Então está sendo um ano um pouco atípico em termos de Brasil. É um setor que já vinha crescendo, num crescimento muito forte, e que está apresentando, por um fator pontual, um crescimento mais acelerado ainda. E a empresa, não só a Canadian, mas todos os fabricantes, todo o setor, de certa forma, está tentando se ajustar ao momento. E é um momento muito importante, é um momento muito interessante, é um momento muito bom. Vamos ver como é que fica depois de uma revisão da regulação, se ela ocorrer, a forma como ela vai ocorrer, que ainda tem alguns pontos a serem ajustados, mas nesse exato momento, o mercado está muito acelerado. O mercado como um todo, que já vinha, e a eventual mudança da regulação está fazendo o mercado dar uma acelerada ainda maior. Marcelo, esse crescimento, esse momento que a geração distribuída vive, principalmente com a ênfase na geração por energia solar fotovoltaica, é algo a ser realmente muito comemorado, né? Tu falou que está atuando aí há aproximadamente 10 anos no setor energético, então participou dessa fase romântica, que eu usaria até uma outra frase, talvez, a época das vacas magras, né? A época do sonho, de colocar dinheiro na frente. Exatamente. E a gente viu que realmente a partir de 2014 essa movimentação ela começou a se tomar efetiva, palpável, né? Na tua opinião, quais são os principais pontos que nos fizeram chegar até hoje, agosto de 2019, com esse crescimento assustador, com mais de 1 giga de energia solar fotovoltaica instalada? Como tu pontua, né, essa trajetória de 2014 até os dias de hoje? De certa forma, assim, tem alguns pilares, né? Um deles, o advento da tecnologia. A tecnologia ela veio aumentando, veio acelerando bastante nos últimos anos. Ou seja, novas tecnologias de módulos, novas tecnologias de inversores, tornando o sistema mais eficiente. Então, no que ele consegue entregar mais energia, você consegue ter um retorno melhor. Você tem, num outro lado, a redução do custo da com o aumento do mercado como um todo, você está diminuindo, você está tendo ganho de escala. Essa redução de custo por ganho de escala, ela já praticamente chegou no final.
mas ainda está tendo uma redução de custo pela melhoria da tecnologia. Então você tem ali um somatório de grande escala com melhoria da tecnologia, isso está fazendo com que o custo de se investir no sistema fotovoltaico, de uma maneira geral, seja sendo cada vez menor. E tem o aumento do custo da energia para os consumidores e também uma maior consciência. Tem consumidores que eles estão partindo para querer o próprio sistema, ou querer sair da rede da concessionária, ou querer uma fonte mais limpa. Então tem fatores culturais. Então, de certa forma, quase como se fosse um tripé. Então você tem uma redução de custo. A baixa do custo dos equipamentos também é importante, exatamente, né? Isso aí. Você tem uma ponta que é a redução do custo, redução do investimento por causa da tecnologia do grande escala. Você tem uma ponta que é a mudança do comportamento do consumidor, seja cultural, e você tem uma outra ponta que é a questão do custo da energia elétrica. Então, somando esses três tripés, esses três pés, ou seja, esse tripé está fazendo com que realmente essa adoção seja muito acelerada. Nós estamos no início da inserção. Então, nos principais mercados do mundo, eles têm uma inserção, nível de inserção na produção de energia, talvez de 1,5%, 2%, não mais do que isso. Então tem muito espaço ainda para solar. No mundo todo e no Brasil não é diferente. A participação de solar na nossa matriz ela é muito pequena. Então ainda há muito espaço para crescimento, porque o nível de inserção ele ainda é muito baixo. Ótimo. Marcelo, fala um pouco para o pessoal que acompanha a Solar TV, o que a Canadian está preparando, né, para esse restante de ano, para 2020, o que o mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil pode esperar da Canadian, quais serão os diferenciais apresentados, vem alguma novidade por aí, se é que tu pode nos adiantar, tem algum lançamento, né? Fiquei sabendo de uma ação que vocês estão fazendo agora, que é virar o Brasil, levando informações preciosas. Exatamente. Conta um pouco pra gente sobre essas novidades. Bom, em termos de atendimento ao mercado, na verdade, esse ano nós estamos focando, como eu mencionei, atender o que o mercado está querendo. Tá? Ou seja, nós estamos num momento de uma elevada demanda, uma pressão de demanda para cima dos fabricantes, então os fabricantes eles estão tentando atender o que o mercado está querendo. Naturalmente, nós temos várias ações em andamento, várias novas soluções. A Canadian, gradativamente, ela está migrando de um fabricante de módulos fotovoltaicos para um fornecedor de soluções de energia atrelada à energia fotovoltaica. Então, ou seja, para ofertar um mix cada vez maior ao cliente. Vai ofertar inversor, vai ofertar uma solução de OEM através de uma central sofisticada para clientes que queiram isso, para parceiros que queiram oferecer a clientes deles para grandes plantas, vai oferecer soluções de garantias de financiamento atrelada à execução junto com o parceiro, está se estudando sistemas de financiamento internacional, que a empresa, como sendo uma empresa estrangeira, ela pode tentar trazer um financiamento internacional para o cliente. Então tem várias coisas, várias soluções em andamento nesse momento, em que essas soluções elas estão sendo desenvolvidas, algumas sendo lançadas, algumas sendo testadas, que eu acho que o principal momento delas vai ser a partir do ano 2020. Então nesse ano 2019 está havendo uma estruturação nesse sentido na operação do Brasil, na operação da América do Sul como um todo, está havendo uma estruturação nesse sentido, está havendo um teste de algumas soluções, e aí 2020 é quando realmente isso vai começar a ser ofertado de maneira mais massiva ao mercado, aos parceiros, todos os players que estão atuando no mercado fotovoltaico. Realmente os desafios são grandes, né? Essa demanda, ela imagino que esteja colocando uma pressão muito grande em cima dos fabricantes. Há até, não digo rumores, né, mas há pessoas falando de um apagão em termos de fornecimento, né, que a gente pode vir a faltar equipamento, e isso realmente não é saudável, porque o momento ele tem que ser aproveitado da melhor forma possível. Marcelo, para a gente finalizar, gostaria que tu falasse um pouquinho quais são os principais diferenciais dos módulos da Canadian. O que diferencia a Canadian nesse mercado tão competitivo que é o fornecimento de painéis fotovoltaicos? A Canadian ela apostou muito na tecnologia, na melhoria da eficiência da tecnologia chamada da policristalina. Hoje muitos fabricantes estão na direção do mono, a Canadian também tem a linha do mono, mas ela também procurou aumentar o desenvolvimento do poly adicionando a tecnologia chamada PERC.
Tá? Então hoje o que tem de principal diferencial em termos de módulos em relação aos concorrentes é um polyPERC, que é um produto de altíssima eficiência em relação aos poly tradicionais. E tem outras tecnologias, que a questão do módulo shingle, que ele não tem busbar. Quando você olha muito aquelas telhados europeus e americanos em que as telhas parecem uma escama, então esse módulo shingle ele tem um conceito parecido, ou seja, as células elas são conectadas uma na outra tendo um aspecto de escama de peixe. E isso elimina o chamado busbar, que são as trilhas que fazem o escoamento da corrente elétrica. Então aumenta a eficiência do produto, ele passa a ter uma visão estética melhor. Então tem algumas novas tecnologias que estão sendo lançadas em termos de conceito de produto. E em termos de célula propriamente dita, nos próximos anos nós vamos começar a ver novas tecnologias de fato, tá? como heterojunção. Você pode ter no intervalo talvez um pouco maior a perovskita, então você pode começar a ter algumas tecnologias de células aumento com da eficiência, conceitos. tu acha que entra também? Aumento da eficiência está acontecendo continuamente. A potência dos módulos está aumentando continuamente. Então, a cada trimestre, a cada 2 trimestres, a potência dos módulos elas têm aumentado. E isso, do ponto de vista na ponta de quem está na área comercial, às vezes até é mais difícil de administrar, porque você está negociando com o cliente hoje uma coisa e quando vai fazer o fornecimento já é outra. E isso é um movimento muito constante. As áreas de P&D dos fabricantes elas estão atuando muito fortemente. Então, dentro da Caneda, a gente tem um trabalho muito forte em ganhar eficiência. Exatamente porque não se consegue mais reduzir muito o custo pelo ganho de escala. Você hoje está conseguindo reduzir mais o custo do módulo como um todo pelo aumento da eficiência do produto. Se você coloca mais potência na mesma área, parte dos materiais tem o mesmo custo, mas você está entregando mais watts. Então o preço relativo ele cai. Então isso está tendo um ganho também tecnológico. Então há um desenvolvimento de P&D muito forte dentro da empresa para ter esse ganho tecnológico cada vez maior, para ter essa potência cada vez mais alta e com isso não só entregar mais energia, mas a um custo cada vez menor. Ótimo. Eu queria aproveitar um gancho na palavra eficiência energética. Eu sempre, quando às vezes estou conversando com alguns amigos, eu bato numa tecla que, na minha opinião, pelo menos é muito importante, que é a eficiência na ponta final, ou seja, no consumidor. Né, do consumidor ter na sua residência ou na sua indústria, né, lâmpadas LED, né, toda economia. Então, assim, qual a importância dessa eficiência também na ponta de lá para que o sistema seja ainda mais valorizado, para que quem está adquirindo, né, a energia solar fotovoltaica, essa usina, para que eles realmente sintam ainda mais benefícios, não somente na redução da sua conta, mas também vendo que vale a pena investir numa usina de energia solar fotovoltaica. Como eu comecei a trabalhar com solar antes da regulação, quem trabalhava antes tinha um conceito um pouco diferente. Era oferecer ao cliente eficiência energética com a geração de energia. Seria eficientizar o que não consumisse energia de uma forma eficiente e você gerar para o restante. Porque existe uma máxima que a energia mais barata que existe, a energia não gasta. Isso perdeu um pouco, eu acho. Isso se perdeu. Muito, infelizmente, né? Isso se perdeu. Então a maioria das empresas atuais, elas chegam no cliente, elas oferecem um sistema para o consumo que ele tem. E às vezes você está gerando energia, que é uma energia nobre, a energia solar é uma energia nobre, gerando para algo que poderia estar consumindo menos. A gente poderia estar sendo mais efetivo, na verdade. Porque ao ser mais efetivo, mais clientes vão se disponibilizar a comprar. Tem clientes que você chegar com uma solução conjunta, uma solução consolidada de energia, de repente o solar naquele patamar de investimento ele não se interessa. Mas o solar com uma eficientização, uma solução conjunta vai trazer o payback vai ser menor, o cliente já se manifesta e já se interessa em colocar. Isso se perdeu. Então tem muitas empresas hoje que elas estão focando somente no solar em vez de ofertar uma solução conjunta. O solar ele tem que ser oferecido porque o consumo vai existir. E qual é o conceito que hoje aborda muito isso, mas que não se vê muito no setor de solar especificamente? É o chamado Net Zero, o Net Zero. Então o edifício Net Zero, o conceito você vai colocar todos os sistemas internos o mais eficiente possível e gerar energia porque você não tem como eficientizar, porque vai ter o consumo de energia ainda. Então você faz uma agregação das duas soluções. E aí você tem o conceito do chamado Net Zero. Eficientiza e gera.
não gera somente. Né? Então é uma das janelas, uma das oportunidades que as empresas que hoje trabalham especificamente no solar, elas terão que nos próximos anos ir nessa direção. É uma oportunidade de mercado. Elas têm que buscar especialização nisso, têm que buscar conhecimento. Não é nada difícil, não é nada complexo, talvez até mais simples do que a parte de solar, você buscar conhecimento nessa parte de eficientização. Então eles têm sim condições de oferecer. Mas eu entendo que o setor solar hoje está muito acelerado, então às vezes não se consegue nem dar tempo de respirar para pensar em outra coisa. Então isso acontece. Mas eu acho que isso tem que estar na alça de mira do cara que trabalha com solar hoje e que foca somente o solar. Ele tem que ampliar o escopo dele. Talvez até para se diferenciar um pouco da concorrência. Ótimo. Marcelo, muito obrigado pela tua participação conosco aqui na Solar TV. Obrigado. Parabéns à Canadian, uma referência, realmente uma empresa de respeito, uma empresa que tem ajudado aí no desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil. Fica aqui os meus sinceros votos de prosperidade para a Canadian, para ti também, uma pessoa aí que tem lutado bastante para que esse setor desenvolva. Muito obrigado. E obrigado ao Grupo FRG por que vocês estão fazendo. Valeu, obrigadão.